Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Wellington Freire, especialista em engenharia de tráfego. Pessoal, neste último dia 22 de outubro de 2019, ocorreu a audiência pública sobre o exame toxicológico do projeto de lei de autoria do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, PL 3267 de 2019. Estarei fazendo alguns comentários com vocês sobre alguns pontos aqui desta audiência pública. Não vou comentar toda ela porque vocês puderam ver ali 2 horas 33 minutos e 9 segundos, é um pouco extensivo. Então peguei apenas alguns pontos aqui para conversar com vocês, ok? E quero saber também sobre a opinião de vocês sobre esses pontos que vamos apresentar aqui. Caso você seja novo aqui no nosso canal, te convido a se inscrever, pois os inscritos do nosso canal são uns dos primeiros a saberem quando vai ocorrer alguma alteração na legislação de trânsito, além de receberem conteúdos exclusivos sobre trânsito e transporte também, ok? Então, vamos iniciar. Pessoal, aqui eu não vou ficar citando nomes, apenas no finalzinho que eu vou citar o nome do parlamentar que apresentou alguns dados, mas no geral não vou me ater a citar nomes aqui, vou apenas apresentar por alto o que foi apresentado nessa audiência pública. Depois vocês podem vir aqui nessa audiência pública e assistir toda ela, ok? O link estará na descrição. Então, pessoal, olha só. Apresentou-se uma pesquisa aqui nessa audiência pública. Apenas um parêntese. Pessoal, algumas pessoas andaram me perguntando o que é uma audiência pública, então deixa eu só explicar rapidamente para esse pessoal ou para os que ainda não sabem. Pessoal, a audiência pública é uma reunião onde serão debatidos temas relacionados a algum assunto. Por exemplo, aqui é o exame toxicológico do projeto de lei 3267 de 2019. Então, entenda a audiência pública como uma reunião onde as partes envolvidas irão debater entre si e para tentarem chegar num denominador comum para melhorar o projeto de lei, ok? Então, a audiência pública por alto seria isso, específico aqui desse projeto de lei. Então, foi apresentada uma pesquisa. Olha só, a primeira pergunta foi a seguinte: independentemente de feito ou não o exame toxicológico, você aprova ou desaprova que ele seja obrigatório para motoristas de ônibus, caminhões, vans e peruas? Então, foi apresentado que 82,7% ali das pessoas entrevistadas, elas aprovam o exame toxicológico. E a segunda pergunta foi: e você aprovaria que o exame fosse exigido para todos os motoristas, inclusive de automóveis e motocicletas? Sim ou não? Apresentaram um resultado de 87,3% dizendo que sim, que aprovaria esse exame, que ele fosse estendido aí para esses demais condutores. Então, à medida que eu vou apresentando aqui para vocês alguns pontos, vocês terão condição de saber se vocês são a favor ou contra, ok? Foram apresentados vários dados sobre acidentes de trânsito, ok? Porém, não vou apresentá-los aqui. Então, vamos prosseguindo. Aí chegou o momento do representante do Denatran falar um pouco sobre essa questão, por que o projeto de lei 3267 de 2019 propõe essa revogação aí deste artigo 148A do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 1997. Então, olha só, foi feita a seguinte pergunta: o Denatran é contra o exame toxicológico? A resposta é não. Então, por que o PL 3267 de 2019 propõe a revogação do artigo 148A do CTB? Aí o Denatran responde o seguinte: porque o exame toxicológico, nos termos em que é disciplinado atualmente no CTB, não atinge o fim pretendido. Segundo ainda o representante do Denatran, no CTB ou na legislação de trânsito, em geral, não há uma definição de motorista profissional e que isso já é um fato complicador na hora que esse exame toxicológico foi incorporado pelo CTB. Olha só que informação interessante que o representante do Denatran apresentou. Não há uma definição no CTB ou na legislação de trânsito como um todo sobre a questão do motorista profissional, essa definição. Ou seja, nós percebemos que a legislação de trânsito ela precisa
de ser atualizada, de ser melhorada. Ela apresenta, pelo que nos parece, ela está apresentando essas falhas. Olha só, ela não define motorista profissional do motorista que não é profissional. Então, já segundo o Denatran, que esse já é um fator complicado na hora de exigir o exame toxicológico. Então, precisa melhorar esses pontos para que possa ser realmente entendido o que é motorista profissional e o que não é motorista profissional. Alguém poderia dizer, Freire, mas motorista profissional é o que dirige caminhão, que tem a categoria C, ou então o transporte coletivo público, aí, um ônibus, ou então uma carreta e tal. Não, sim, eu concordo com você que esse pessoal que faz esse tipo de serviço, ele está prestando atividade remunerada, ele é um motorista profissional. Só que na legislação, no direito, tem que estar bem definido isso em lei, para que obrigações, direitos e deveres sejam estabelecidos, entende? Então vamos passar aqui para o próximo ponto. O que propõe o Denatran? Olha só, pessoal. O Denatran ele propõe o seguinte: a regulamentação dos, entre aspas, drogômetros, a fim de que a fiscalização de drogas se dê na mesma dinâmica exitosa da fiscalização de condutores sob a influência de álcool. Segundo o representante do Denatran ainda, a pretensão do PL é buscar fiscalizar o condutor que dirige sob o efeito de drogas, que é o que oferece risco à segurança do trânsito. Esse aqui é um ponto interessante porque realmente o condutor que põe risco aos usuários da via, aos demais usuários da via, é aquele condutor que ou fez uso de droga ou álcool e assumiu a direção veicular. Ele é potencialmente perigoso no quesito de segurança ali no ato da direção. Realmente, acredito que a fiscalização, educação de trânsito, engenharia de tráfego podem contribuir muito para que haja uma diminuição em acidentes de trânsito. Então, a proposta do Denatran é essa. Essa é a proposta. Ou seja, melhorar essa questão da fiscalização desse condutor que dirige sob o efeito de drogas. Esse sim oferece risco à segurança do trânsito. Então, vamos prosseguindo aqui ainda. Temos aqui agora, vou citar aqui o deputado Abouani. Ele foi um dos últimos a falar na audiência pública. Ele apresentou alguns pontos que eu achei interessante aqui trazer para vocês. Olha só, ponto número 1. Segundo o deputado Abouani, apresentou que a legislação é frágil e não é possível nem fiscalizar. Realmente, quando o representante do Denatran ele fez a sua apresentação, ele apresentou essa dificuldade sobre a fiscalização. Realmente ele apresentou isso e também entendo que a legislação ela está frágil nesse sentido, ela precisa ser melhorada. Então, esse foi um primeiro ponto que ele apresentou. Esse é o momento de corrigir a legislação de trânsito, no momento que você está criando um projeto de lei, e nesse caso de lei federal. Prosseguindo aqui, apresentou que dos 2.180.000, apenas 1,9% foi detectado que fez uso de alguma droga ilícita. Então, ele apresentou esse dado aqui muito interessante. Olha só, a porcentagem é bem pequena, 1,9%. Olha só, foi detectado que fez uso de alguma droga ilícita, do universo aí de 2.180.000 pessoas que fizeram exames aí. Não é isso? Só reforçando aqui, com relação ao consumo de droga ilícita, só 1,9% foi detectado. Isso é outro ponto a ser analisado. Olha só, então entende-se que a maioria das pessoas não faz uso de droga. É o que entende-se isso, que é uma minoria que faz uso e não a maioria. Então, essa questão do exame toxicológico, segundo aqui o deputado, tem que ser revista sim. Então, vamos prosseguindo. Apresentou também estatística da PRF, que os acidentes de trânsito vêm sendo reduzidos desde 2013. E o exame toxicológico começou em março de 2016. Isso aqui é uma outra informação também muito relevante, porque foram apresentados dados de redução de acidentes de trânsito pós a implantação do exame toxicológico.
e atrelou-se muito isso ao exame toxicológico. E eu respeito o pessoal que apresentou esses dados, só que estamos analisando vários cenários aqui. Então, nesse ponto aqui, o parlamentar aqui apresentou que dados da PRF, que os acidentes de trânsito vêm sendo reduzidos desde 2013. Desde 2013. E o exame toxicológico começou em março de 2016. Aí ele faz a seguinte pergunta: quem me garante que isso é a eficiência do exame toxicológico? Perguntou aí o senhor deputado Abuane. Quem me garante que isso é a eficiência do exame toxicológico? Ou seja, se há uma redução no número de acidentes de trânsito desde 2013, então como que pode ser associada a redução de acidentes de trânsito hoje à eficácia do exame toxicológico? Foi o que eu entendi com a pergunta do senhor deputado. E é uma pergunta bem relevante e bem pertinente. Então, é necessário analisar esses pontos também. Então, um outro ponto aqui, ele informa que ele é um defensor da vida. Ele é um instrutor de trânsito e entende que esse exame é ineficiente e desnecessário. Olha só, o parlamentar entende que para a redução de acidentes de trânsito, ou seja, é necessária educação de trânsito eficiente e fiscalização. Eu acrescento aqui que também para a redução de acidentes de trânsito, não apenas educação de trânsito eficiente e fiscalização de trânsito eficiente, mas também acrescento que a engenharia de tráfego também deve ser eficiente para proporcionar uma infraestrutura viária segura, rodovias seguras, ok? Então, eu faço esse acréscimo, mas esse é um ponto que ele apresentou, educação de trânsito eficiente e fiscalização. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que é isso mesmo? Que tem que aumentar a fiscalização para encontrar o condutor que dirige sob influência de drogas ali na pista, melhorar a educação de trânsito, melhorar a engenharia de tráfego? O que vocês acham? Vocês concordam também com isso? E por fim aqui, pessoal, ele apresenta uma série de entidades de referência no nosso país que apresentaram parecer contrário à aplicação da lei do exame toxicológico. Eu não vou ler todas essas entidades aqui, o vídeo já está um pouco extensivo. Depois vocês vêm aqui, caso vocês queiram ouvir apenas a parte desse deputado, é lá no finalzinho, lá 2 horas, acho que 26 ou 27 minutos. Ali você vai começar a ouvir ele. E o representante do Denatran falou mais ou menos ali no meio da audiência. Então, apresentou uma série de entidades, dentre elas o Ministério da Saúde, hein? Então, tem outra série de entidades relacionadas à saúde que também apresentaram parecer contrário ao exame toxicológico. Então, pessoal, quis apresentar para vocês aqui esse resumo sobre a audiência pública que ocorreu nesse dia 22/10, para vocês terem noção aí do que está acontecendo com esse projeto de lei que estamos apresentando aqui no nosso canal, atualizando para que vocês possam saber o que está acontecendo. Porque não basta a gente apenas apresentar uma única vez, é necessário você ir apresentando as atualizações para você mesmo ir acompanhando. Sabemos que projetos de lei na Câmara dos Deputados, no Senado, eles demoram um tempo até que eles sejam realmente debatidos em plenário, sejam aprovados e sejam encaminhados para o presidente. Sabemos que tem essa demora. Então, ele passa pelas comissões, ele passa por audiências públicas, como essa que eu apresentei aqui para vocês, que vocês podem ver aí. Aqui está no site da Câmara dos Deputados, essa audiência pública, perdão, na verdade é o canal no YouTube da Câmara dos Deputados. O link estará na descrição para vocês conferirem. Pessoal, deixem aí nos comentários aí o que vocês acharam. Um forte abraço para vocês e eu aguardo vocês, é claro, no nosso próximo vídeo.